Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia que você encontra aqui no Instagram, como também no Facebook, em página e grupo. Temos o blog também, Partilha Franciscana, e o canal no YouTube, com o mesmo nome, Partilha Franciscana. Basta botar no Google Partilha Franciscana que logo você encontra. É bastante acessível. Se você tem um interesse, curiosidade a respeito de São Francisco, mais precisamente com a Ordem Franciscana Secular, procure a Partilha Franciscana. Lá buscamos lhe informar e lhe orientar no que for possível. E como é de costume, de segunda a sexta-feira, estamos contando a biografia de São Francisco de Assis, segundo Celano. Boa noite, irmãozinhos. Sou feliz católico, paz e bem. E irmãos Francisco da Cruz, paz e bem também. Deixa eu ver aqui. Pronto. E hoje vamos continuar contando a história de São Francisco segundo Tomás de Celano. Esse capítulo ele é muito longo. Eu vou ter que dividi-lo em 2 ou 3 partes, que é o capítulo 15. Mas também muito interessante e muito rico em informações e detalhes. Vamos lá? O título é o seguinte: da fama de São Francisco e da conversão de muitos para Deus e de como a ordem se chamou dos frades menores, como São Francisco instruiu os que estavam na ordem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valoroso soldado de Cristo, Francisco, percorria as cidades e povoados, anunciando o reino de Deus, proclamando a paz, pregando a salvação e a penitência para a remissão dos pecados, sem usar os argumentos da sabedoria humana, mas a doutrina e a força do Espírito. Apoiado na autorização apostólica que lhe fora concedida, agia em tudo destemidamente, sem adular nem tentar seduzir ninguém com moleza. Não sabia lisonjear as culpas de ninguém, mas pungi-las. Não tentava desculpar a vida dos pecadores, mas atacava-os com ásperas reprimendas. Tanto mais que tinha posto primeiro em prática as coisas que aconselhava aos outros. Sem medo de que o repreendessem, anunciava a verdade determinadamente, de maneira que até os homens mais letrados, que gozavam de renome e dignidade, admiravam seus sermões, e em sua presença sentiam-se possuídos do temor salutar. Aqui a gente já vê aquela continuação. Francisco estava reunido com alguns irmãos, mas o nome Ordem dos Frades Menores ainda não existia. Existia uma fraternidade, que eles bebiam daquela espiritualidade que estavam descobrindo. Paz e bem, Jufra, região centro. Então, depois da bênção do Papa, eles foram em missão. E qual era a missão deles? Aqui está bem claro. Anunciando o reino de Deus, proclamando a paz, pregando a salvação e a penitência para a remissão dos pecados. Não esqueçam disso. Acorria homens e mulheres, clérigos e religiosos para verem e ouvirem o Santo de Deus, que a todos parecia um homem de outro mundo. Sem distinção de idade ou sexo, corriam todos para assistir às maravilhas que Deus estava realizando outra vez por seu servo neste mundo. Na verdade, parecia que naquele tempo, tanto pela presença como pela simples fama de São Francisco, tivesse sido enviado uma luz nova do céu para a terra, espantando toda a escuridão das trevas, que a tal ponto tinha ocupado quase toda a região, que o mal dava para alguém saber por onde se estava indo. Tão profundo era, em quase todos,
o esquecimento de Deus e a negligência na observância de seus mandamentos, que quase não se conseguia afastar alguém um pouco de seus em seus inveterados, em seus inveterados vícios. Olha só. Então, aqui eu acho interessante dar uma paradinha aqui nesse parágrafo, que tem aquela música Salve ao Francisco, né? Salve ó Francisco. Tem uma estrofe que dizia assim, que ninguém mais sabia quem era Francisco ou quem era Cristo, né? Se era Francisco ou se Cristo era cheio de amor. Francisco se assemelhava muito a Cristo. Não somente por causa das chagas que ele recebeu, mas pela forma de vida, a esperança, a alegria que ele trazia para aqueles povos onde ele ia, de cidade em cidade, né? Levando a luz no local de treva, onde os vícios predominavam. Muito interessante. Brilhava como uma estrela fulgente na escuridão da noite, e como a aurora que se estende sobre as trevas. Dessa maneira, dentro de pouco tempo, tinha sido completamente mudada a aparência da região, que parecia por toda parte mais alegre, livre da antiga fealdade. Acabara a prolongada seca, e logo brotaram a messe no campo áspero. Até a vinha descuidada se cobriu de brotos que espalhavam o perfume do Senhor, e dando flores de suavidade, carregou-se também de fruto de honras e honestidade. Ressoavam por toda parte a ação de graça e o louvor, e por isso foram muitos os que quiseram deixar os cuidados mundanos para chegarem ao conhecimento de si mesmo na vida e na escola do Santo Pai Francisco, caminhando para o amor de Deus e seu culto. Começaram a vir a São Francisco muitas pessoas do povo, nobres, plebeus, clérigos, leigos, querendo por inspiração de Deus militar para sempre sobre sua orientação e magistério. O Santo de Deus, como um rio caudaloso de graça celeste, derramando a chuva dos carismas, enriquecia o campo de seus corações com as flores da virtude, pois era um artista consumado, que apresentava o exemplo, a regra e os ensinamentos de acordo com os quais, tanto nos homens como nas mulheres, a Igreja de Cristo rejuvenescia e triunfava o tríplice exército dos predestinados. A todos propunham também uma norma de vida e demonstrava de verdade o caminho da salvação em todos os graus. É muito extenso esse capítulo, né? Então, eu vou finalizar aqui essa parte do capítulo do acolhimento dos povos na chegada de Francisco na cidade. Porque logo após isso ele vai falar sobre a ordem em si mesmo fundada, né? A ordem dos frades menores. Então isso a gente vai continuar amanhã, se Deus quiser. E estou falando sobre essa primeira parte da esperança, da alegria que vinha com Francisco de cidade em cidade. Ele que já tinha companhia de outros irmãos, ele tocava corações profundamente, ao ponto das pessoas você está tão envolvido naquela alegria, naquele fervor da presença de Deus, que queriam permanecer naquilo. Eles queriam deixar tudo para aquilo, né? De todas as classes. Era plebeus, era nobres, era do clero, eram os leigos, homens, mulheres, e variadas idades. Eles queriam deixar tudo. Muitos entraram na ordem primeira, né? Posteriormente, com a iniciativa do Espírito Santo, que tocou Clara e se confirmou com Francisco, surgiu a segunda ordem das damas das damas da pobreza, né? As clarissas. E também, posteriormente,
Muitos penitentes daquela região queriam viver sob a orientação de Francisco. Então Francisco, junto com seus irmãos, acolheu todos esses povos, todas essas realidades e contextos, né? Então, o que é que acontece? Com o tempo foi surgindo as ordens, aí se formando a família franciscana, né? A primeira ordem, que foi a ordem dos frades menores, as ordens das Clarissas e a ordem terceira dos penitentes, né? E Francisco, de uma certa forma, foi orientando, foi ajudando na formação da regra, mesmo sendo uma regra primitiva. No caso da ordem dos penitentes, segundo a tradição, a exortação que ele fazia para os penitentes e não penitentes poderia ser considerada a primeira regra primitiva da ordem terceira. Então, isso também deixa bem claro, Francisco não foi aquele que iniciou a criação das ordens terceiras, né? Isso foi consequência, isso já existia, a ordem de penitentes já existiam antes. O próprio Francisco de Assis, podemos considerar ele como penitente. Antes dele se encontrar verdadeiramente na sua missão, ele era um penitente. Porque existiam variadas realidades de penitentes, né? Tinha uma realidade de eremitas, né? Aqueles que viviam isolados em cavernas e ambientes semelhantes. Existia também aqueles penitentes que já se reuniam em alguns momentos mais solenes, que viviam a sua penitência em casa mesmo e tinha um momento de fraternidade. Existiam N realidades de penitentes. Então o que é que acontece? Grupos de penitentes buscaram orientação para São Francisco. E aí aos poucos foi se desenvolvendo uma regra, daí surgiu a primeira regra e a fundação em si da Ordem dos Penitentes, né? Da terceira ordem dos Penitentes de São Francisco. E essa própria terceira ordem dos penitentes, lá na frente se teve outra ramificação que hoje chamamos de TOR, mas naquela época era uma coisa só. A TOR, que seria terceira ordem regular, que são de religiosos e religiosas, né? Que hoje eles também ajudam na orientação da ordem franciscana secular junto com a primeira ordem. Então também são religiosos, mas naquela época não tinha essa distinção, era uma coisa só. Por isso que muitas das vezes quando a gente vai ler as histórias dos santos, beatos, veneráveis e servos de Deus da franciscana, da ordem terceira, existem alguns que viviam como eremitas, enquanto outros viviam com sua família, né? Não existia essa distinção, foi com o decorrer do tempo que foi se ramificando, né? Assim, no decorrer da história, a própria ordem capuchina foi uma reforma das duas anteriores. Então a família franciscana ela é muito dinâmica, né? E quando é necessário passar por certos processos, isso se confirma com a própria providência de Deus na história. Amém? Então amanhã a gente vai continuar falando do capítulo 15, por ele ser muito extenso. Essa primeira parte falamos da acolhida da mística franciscana pelos povos de diversas localidades. Amanhã a gente vai falar sobre a ordem dos frades menores, especificamente, né? Segundo a biografia de São Francisco, escrita por Tomás de Celano, e por aí vai. Se der para terminar amanhã, beleza. Se não, a gente termina em 3 dias esse capítulo, tá certo? Para finalizar, como é de costume, a gente faz aquela oração, aquela exortação em cima do escrito de São Francisco, tá certo? Então, qual vai ser a de hoje? Deixa eu procurar. Tem alguns aqui. Vamos começar a semana com o cântico do Irmão Sol, ok? Então vamos lá. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória e a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, eles convém, e o homem algum é digno de te mencionar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente com o Senhor Irmão Sol, o qual é dia e por ele nos alumias.
e ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo é sinal. Louvado seja o meu Senhor pela irmã lua e as estrelas que no céu formaste clara, preciosa e bela. Louvado seja meu Senhor pelo irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado seja o meu Senhor pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja o meu Senhor pelo irmão fogo, pela qual ilumina a noite, e ele é belo e jucundo e robusto e forte. Louvado seja o meu Senhor pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridos flores e ervas. Louvado seja o meu Senhor, pelo que, por teu amor, perdoam e sustentam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados que sustentem paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja o meu Senhor por nossa irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai daqueles que morrem pecados mortais. Bem-aventurados que a morte encontra dentro de sua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhe fará mal. Louvai e bendizer o meu Senhor e rendei-lhe graça e serviu com grande humildade. Amém? E para finalizar, pedimos a intercessão da nossa mãe, advogada da ordem, da família franciscana, de todas as ordens, advogada da família franciscana. Juntos rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, até o próximo encontro.